Olá pessoal, bem-vindos a mais um Teorema no L2BS. Bom, hoje eu decidi trazer um pouco do teorema, certo? Eu devo ganhar mais dois vídeos também, um curiando e um historiando. O historiando é proposta, certo? E o curiando vai ser sobre o novo filme dos Rangers, beleza? Esse teorema vai ser um resgate de um teorema que eu já dei antes, na era pré-Zordon, só que com uma nova releitura, uma nova teoria, certo? Bom, a teoria não envolve só o planeta Hope e os clãs. Tem novas formações, novos planetas e uma nova história, certo? Então eu vou fazer por ordem. A organização está dividida em famílias, certo? Facções, casas, e uma delas, se eu não estou enganado, é ramificação, certo? É uma ramificação ou da casa ou da facção, certo? A ramificação pode haver nas duas situações, certo? O primeiro planeta que eu vou falar vai ser o planeta Edenoi, planeta do Alpha, certo? Mas não é só do Alpha. O planeta do seu criador, o rei Lexian, certo? E da rainha Loran, certo? O rei Lexian é de Edenoi mesmo, certo? Ele é da família Ryder. A Loran é da família Elt, de Eltar, certo? Ela é irmã do Zordon, certo? Acreditamos que ela morreu durante a guerra, certo? E daqui a pouco eu explico por quê. Bom, eles juntos tiveram um único filho, que no caso seria o Conde Dragon, certo? No início ele era uma pessoa boa e se corrompeu no decorrer do tempo, certo? Por causa de Raimondor, certo? Que também foi criado por Lexian. Ele e a Rainha Makini, certo? Que são da genealogia dos Alphas, certo? Aqueles 0 a 8, né? Desses 0 a 8, 3 se corromperam, certo? Um deles era Raimondor, a outra era a Rainha Mondor, o Makini, e o outro é o Ecliptor, que também já foi um alfa. Acredite se puder, tá? Acredita-se que eles sejam os 3 primeiros alfas, certo? Que deram certo, literalmente, né? Que seriam alfas 1, 2 e 3. O 1 seria o Raimondor, o 2 seria a Rainha Makini, e o terceiro seria o Ecliptor, certo? Dentro dessa sequência aí. Ou também poderia ser ele o segundo, certo? Raimondor o segundo e Rainha Makini ser a primeira. Mas a ordem dos fatores não altera o produto, né? E os 3 viraram seres do mal, tá bom? O Alpha 0, como a maioria de vocês já sabe, ele foi destruído, se autodestruído, digamos assim, né? E os outros 3 seguintes, alfas 1, 2 e 3, apresentaram problemas e viraram seres do mal. Só o quarto deu certo, certo? Alfa 4, 5, 6, 7, 8, esses outros alfas deram certo, tá? Um planeta dos vilões, muito presente já nesse período, era o planeta Onyx, certo? Esse planeta era de domínio de Ecliptor e Astronema, certo? Por isso que eu falei logo agora, por causa do Ecliptor, certo? É um planeta que ele conquistou um pouco depois. O Conde Dragon tentou conquistar Edenoi, né? Quem viu na série sabe do que eu estou falando, certo? O rei Mondor, certo? E a rainha Makini conquistaram os planetas Makini Prime e Marte, certo? E o Alpha, bom, você já sabe que foi ajudar o Zordon, certo? O rei Mondor teve 2 filhos, certo? Que é o Gaster e o Spukit, certo? Que é o caçula. O primeiro é casado com a Kina, Mactirina, agora sei o nome dela, e o outro é casado com a Baiter, apesar que ela nunca foi ativada, certo? Ele iria se casar com ela, mas como nunca foi ativada, a onda de energia de Zordon destruiu todo mundo, mas acredita-se que não destruiu o Gaster e a Querina, certo?
Então eles acabaram gerando um filho que se casou com a Baiter, já que a Baiter não se casou com o seu irmão caçula, que o filho dele no caso se chamaria Botic, certo? E esse casal geraria o bisneto do rei Mondor, né? E o nome dele seria Montec, certo? Dessa família se derivou um ex-general, certo? Ele acabou sendo o líder de uma ramificação dos Makini, tá bom? Que é o Vengix. O Vengix, na verdade, gerou essa única, né, uma das únicas ramificações, mas ligadas ao Império Máquina. O filho mudou o nome do Império Máquina para a Casa Mondor, em homenagem a seu pai, certo? Que era da facção Makini, certo? Que eram derivados, nesse caso, da família Ryder. Então você está vendo que tem uma hierarquia: família Ryder e Elt, são as duas famílias que estão lá no início, e que derivou isso. Não só esse, tem outra facção, a facção Chris Dark, certo? Que é do filho do Lexion, que tem um filho, deu a ele um neto, né? Que é o Dex, que é o Mask Rider, certo? O que aconteceu com a Loran, né? Que é a matriarca dessa grande família? Bom, a Loran, acredita-se que ela lutou para impedir que os irmãos se destruíssem, né? Os irmãos dela são ninguém mais ninguém menos do que o Zordon e o Espectro Negro, tá? O que acontece? Os dois geraram uma guerra nesse período por poderes e por posses. Então o que ela fez? Ela aprisionou o Espectro Negro e alguns membros, outros vilões baniu, outros aprisionou durante esse período. E por ela ter feito muita coisa, ela acabou morrendo, né? Ela usou muito da sua energia própria para poder fazer isso, tá? Bom, aí vamos para a segunda família, a família Ogro, né? Que veio do planeta Terra. O Mestre Ogro e Tóxica foram casados na primeira versão, pois é. Mas devido à guerra, ambos perderam a memória, até que eram casados, ou de quem eram e a quem eram casados, certo? O seu progenitor não se sabe ao certo, já que eles são derivados da própria energia sombria do mal, né? O Lexian e nem os do planeta Eutá também têm sua fonte progenitora. A maioria deles não tem, né? Como a história tivesse começado com eles, certo? Eles geraram alguns filhos que eu achei interessante. O Lord Zed é o primogênito do Mestre Ogro, por isso aquele chifre, né? Mas ele também é pai da Nifária, que é a esposa do Conde Dragon, certo? Eles geraram a Escorpina, a Vipra, que está no Império Demon, e a Eshuba, que é uma egípcia que aparece no Império Amotinado, de Power Rangers da Galáxia Perdida, certo? Bom, o Lord Zed se casou com a Rita e criou a facção Hellsing e gerou o Trax, que é o seu único filho. Lord Zed, além do seu filho, eles também juntos, né, Lord Zed e Rita, conquistaram o planeta Tarmax 4, que pertence aos Rangers Tarmax. Para quem não sabe, são os Maxi Rangers, certo? E o Lord Zed sozinho conquistou o planeta Hope, que se transformou no deserto Z, né? Que, por sinal, sua irmã, a Escorpina, ajuda a administrar, digamos assim, né? Outro detalhe. A Escorpina, falando já dela, se casou 2 vezes, certo? Uma casou com Scorpio e gerou a facção Scorps, e o outro casamento foi com Goldak, que não gerou nada, a não ser um filho, que é o Grifor. E com Scorpio ela gerou Katrina. Suspeita-se que se Katrina se casasse com o Trax, né, geraria uma casa Zinhel e teria um filho chamado Zedcor, certo? Se isso porventura acontecer dentro da franquia, tá? Que isso não é nenhuma certeza absoluta, tá? Eu não lembro se eu falei que o Rei Mondo conquistou Marte e o planeta dele é o Makini Prime, eu não lembro, mas se eu não falei agora, certo? Bom, agora vamos para outras 2 famílias, certo? Eu acho que eu esqueci alguém. Deixa eu ver. Sim, e Ecliptor, por sinal, que eu não falei antes,
né? Eclipto adotou a Astronema, que foi sequestrada, né, do seu planeta Cal-35, certo? E eles juntos criaram a facção Astral, certo? Que é algo que eu não havia comentado. E o Vengeance criou uma ramificação do Império Maquini, certo? Por ser um ex-general desse mesmo império, certo? E o filho dele, né, o filho do rei Mondo, homenageou o pai na casa, botando com a casa Mondor, né, a casa ao qual ele comandaria, certo? Após a morte do pai. Bom, prosseguindo. Tem mais duas famílias, certo? É a família Revolto, que é do Dom Ritão, e a família Repulsa, que é de Momadi. Quem não conhece Momadi, ela é a mãe da Rita e da Divatox, certo? Mas são de pais diferentes, certo? Momadi se casou 2 vezes, certo? Com o Ritão, certo? Ela, quer dizer, no caso, o Ritão em si conquistou 3 planetas, certo? O planeta Gamaville, o planeta Gamma Orion e o planeta Gamma 4. O primeiro planeta pertencia aos Rangers Gamma, que seriam os Changemans. O segundo planeta é os Rangers Orion, que seriam os Fivemen. E o terceiro planeta, que é o Gamma 4, seria os Fly, Rangers Fly, que seriam os Flashmen. Tá? Momadi conquistou um único planeta, certo? Que é o Sorcery 7, e que pertenceu ao Tamark X1, que seria o Max X1 dos Maximen. Tá? Eles tiveram 5 filhos: a Rita, o Scorpion, o Ritão, o Lokai e o Cimmeriano. Certo? Sendo que Lokai e Cimmeriano são gêmeos. São aquelas 2 cabeças flutuantes que aparecem na série, uma com a Rita e uma com a Divatox no último episódio da série. Certo? Esqueci alguém? Sim, o Goldar tem um irmão chamado Sphinger, certo? Esse irmão se casou com a Eshuba, foi o primeiro esposo da Eshuba. E ela gerou o Mondat, que é o sobrinho do Goldar, certo? Que aparece no filme, por sinal. Tá bom? Mas a Eshuba se casou outras 2 vezes durante o período da guerra, sendo que uma delas ela ficou com esse líder, né? E o outro ela simplesmente abandonou. Sim, e o Sphinger, né, por sinal, ele morreu durante a franquia da Rita, certo? Bom, a Momadi também foi casada com Ivaúz, inclusive ela fala isso para Divatox, que ela aprisionou o pai numa dimensão abaixo da Terra, né? E no filme você percebe que ele é escavado e retirado de lá e é libertado. E ela fez isso com a ajuda de alguns Rangers, certo? Provavelmente os Rangers de Equitar, tá bom? Eu tô doido para falar também do filme, porque no filme eles vão citar também, mas eu não vou falar do filme agora, vai pro coreano. Bom, a filha, a Divatox, né, e a Dimitria são irmãs, são as primogênitas gêmeas. Aí tem o Capitão Motim, o Mavro e o Devastador. Só Dimitria não tem o título de capitã, todos os outros têm. Divatox é rainha do planeta Cadix, né, o planeta de sua origem, e Dimitria é responsável por Inquiris, certo? É o planeta de sua responsabilidade. Bom, a Eshuba se casou com Zulk e gerou o Veka e o Vrak. Depois ela se separou dele e se casou com o Capitão Motim e gerou o Elga, que foi o único que não foi para a Galáxia Perdida, ficou com Divatox, certo? O Capitão Mavro conquistou Andrésia, é um que aparece na série. Já o Capitão Motim conquistou 3 planetas dentro da Galáxia Perdida: o Gwynedd, Zarchon e Gangrena, que é o principal planeta, certo? Que aparece dentro da série, por sinal, certo? Nós temos aqui também a família de Liaria, certo? Que aí é o Let It Go, Yara e o Goren, que aparecem em Power Rangers Turbo, e tanto na série quanto no filme. De lá também são derivados o Império Demon, isso incluindo o Maligore, certo? Acredita que o Espectro Negro,
que não é o Maligory, são pessoas diferentes, já que o Maligory é de Liaria e o Espectro Negro é de Eutá. Ele tenha transformado aquela família, criando aqueles monstros, para aterrorizar o universo, mas foram aprisionados por Lórien, certo? Mas na morte do Maligory, é como se fosse uma ativação para a libertação do Espectro Negro, certo? Ele se libertou e o mal se espalhou pelo universo. Vocês já viram isso em Power Rangers do Espaço. O planeta Eutá é de origem tanto dos dois que eu já citei, como do Zordon, certo? Zordon provavelmente se casou com Dimitria e teve um filho chamado Gordon, que é o Akared, na versão Super Sentai, certo? Existem alguns planetas que são chamados planetas aliados, ou planetas da Aliança do Poder, certo? Da Aliança Ranger. E aqui está, certo? Mirinoi, KO-35, certo? Feudus e Triforia. Esses planetas são da Aliança e de responsabilidade e proteção do Zordon. O Zordon é responsável por esses planetas. Deixa eu ver se eu esqueci nada aqui. Certo? São responsáveis por estes planetas. E Divatox tem a casa pirata, né? Já que ela não se casou com ninguém, mas ela se auto-intitulou dona da casa pirata. Com relação a algumas coisas daqui da série que eu achei interessante, por exemplo, vocês devem estar se questionando porque o Capitão Mavro está aqui, né? Se boa parte dos personagens apareceram logo no início da franquia, certo? Só o Capitão Mavro eu acho que e os seus dois filhos, o Akared, que aparece um pouco, e o Vengix. Bom, porque eles têm ligações dentro da série. Então, se eu estou trazendo é porque tem algum sentido, certo? Aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem. Vou até me levantar para mostrar a vocês com mais clareza. Aqui tem os escudos das famílias, tá bom? Com os digníssimos nomes. Aqui tem até os brasões dos Rangers, certo? Eu não tô conseguindo postar. Isso aqui já tá. Eu não tô conseguindo postar, certo? Esse conteúdo ainda na internet por causa de questões de direitos autorais. Por isso vocês devem estar assistindo foto do conteúdo lá. Mas assim que possível eu vou postar, certo? Bom, os próximos vídeos eu vou estar falando do Historiando a Proposta, relacionado a séries que não viraram Rangers, e vou também falar um curiando sobre o filme novo, certo? Falar alguma coisinha ali. Provavelmente o curiando eu devo fazer a live. Eu queria muito fazer a live. Pelo menos do curiando. O do historiando eu vou ver se eu gravo vídeo, tá bom? E já posto junto com esse teorema, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido. Deem aquele joinha. Quem não está inscrito, inscreva-se aqui embaixo. E se é só inscrição, agora o YouTube tem esse negócio, a inscrição não é o suficiente. Você tem o sininho para ficar recebendo os alertas dos vídeos novos que vão entrando, tá bom? Tem o sininho embaixo ou em cima, dependendo do aplicativo. Compartilhem com seus amigos, divulguem o nosso trabalho para que a gente possa continuar fazendo. Comentem aqui embaixo, dê suas opiniões e sugestões, a gente vai ler e vai responder à medida do possível, beleza? E que a força esteja com vocês.